A nossa aula de hoje é de revisão, um pouquinho sobre o conteúdo, grau do substantivo, número do substantivo e as palavras com as, is, os e os. Quando nós falamos nisso, nós estamos falando em ortografia, né? A questão de treinar as palavras para a gente não errar. Só é prestar atenção na questão dos sons, né? Quando nós pronunciamos algumas palavras que elas possuem essa familhinha, se a gente tirar o S, muda totalmente o som da palavra e o sentido também, né? Se eu falar a palavra isca é com IS. Se eu colocar dois S, fica errado. Então, a gente tem que prestar atenção na pronúncia e na escrita dessas palavras em questão de ortografia, certo? Mosca, busca, ou seja, sempre tem aquela puxada porque tá essa familhinha do as, is, os. Pronto, a questão da ortografia a tia colocou só por colocar na prova, vai cair só acho que uma questão. Isso aí eu sei que vocês acertam. Vamos lá. A tia vai relembrar novamente a questão do grau do substantivo. Na aula anterior, sexta-feira, a tia passou esse conteúdo e relembrou um pouquinho sobre o número do substantivo, que foi o assunto anterior. Deixa eu ir para ele primeiro. Em português, há dois números gramaticais. Quais são esses? O singular e o plural. Em todas as situações, nós trabalhamos tanto o plural quanto o singular no nosso dia a dia. Ou seja, na nossa vivência de vida, no nosso dialogar, em tudo que nós fazemos, nós trabalhamos esse número de substantivos, seja ele singular, seja ele plural. Como assim, tia? Eu utilizo ele a todo momento? Sim, faz parte do nosso vício de linguagem, faz parte do nosso dia a dia na nossa comunicação. Por que faz parte? Porque tudo que eu vou falar, eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando, eu preciso primeiramente ouvir. Por isso que eu digo assim, muitas vezes nós falamos e não prestamos atenção ao que nós estamos falando. E falamos ou pronunciamos de maneira errada. Aí onde está a questão do singular e do plural, porque se eu estou falando de muitas coisas, eu estou falando de um número a mais, não estou falando de um só. Por isso que diz assim, quando eu estou falando de substantivos, eu posso falar referente a um ou a mais de dois, certo? Quando eu falo a um, eu estou me referindo no singular, a uma coisa, a um ser. Quando eu falo no plural, eu estou me referindo a mais de dois. Um ser é um grupo de seres. O menino. O menino, eu usei o artigo o, eu estou trabalhando o singular, porque eu falei apenas de um menino. Agora, se eu disser os meninos, eu acrescentei um S. Porém, a tia também explicou que existe os finais de algumas palavras que modificam quando vão para o singular. O plural, desculpa. A questão das palavras terminadas em L. Funil. Se eu colocar no plural, ele muda. Vai ficar funis. Eu irei trabalhar IS, certo? Tia, a questão de eu trabalhar as palavras terminadas em R. Mares. Eu irei trabalhar no final para passar para o plural e trabalhar com ES, certo? Então, são as terminações de algumas palavras que nós temos que prestar atenção. País. Eu falei apenas de um. Então, país, ele está no singular. Agora, eu preciso falar de vários países. Eu estou falando mais de dois. Então, se eu estou falando mais de dois, eu acrescentei o quê? Países. Acrescentei ES. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nessas características das terminações das palavras. E uma das características do plural é o final, né? Que é o que a gente tem aquela história de acrescentar S, IS, ES, ONS, ANS, né? Ou seja, a gente tem que prestar atenção no que a gente fala, porque muitas vezes a gente copia achando que está certo, mas quando a gente vai ler, está errado, certo? Pronto, já tinha voltar aqui para a questão do grau do substantivo. Grau, quando eu me refiro a grau, novamente continuamos trabalhando sobre o substantivo. Falei sobre número, um ou mais de dois. Agora o grau. Quando eu falo de grau, quando diz assim, tá calor, tá fazendo muito calor. Tá calor. Eita, tá fazendo muito. Então, eu aumentei. Tá um calorão. Vixe, calor. Meu Deus, não é assim que a gente fala. Então, eu aumentei.
Não estou falando que está apenas fazendo calor. Está fazendo calor enorme. Eu aumentei mais ainda a quantidade do calor, né? Então, eu falo de grau. Eu estou aumentando ou eu estou diminuindo. A mesma coisa das palavras, dos substantivos que nós também utilizamos no nosso dia a dia. Quando eu falo a casa, eu falei o grau normal, a casa. Agora, se eu aumentar o grau dessa casa, casarão. E se eu diminuir? Casinha. Então, quando se trata de grau do substantivo, eu estou me relacionando a aumentar e a diminuir. Mas para isso existe um nome: grau diminutivo, grau aumentativo e grau normal. O grau normal é o substantivo da palavra normal. O aumentado é quando eu aumento, diminui quando eu diminuo. Grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. Classifica-se em três: grau normal, grau aumentativo e grau diminutivo. O grau normal indica o ser tamanho considerado normal, o grau aumentativo indica um ser, exemplo, grande, e o diminutivo, um tamanho do ser, exemplo, pequeno, certo? Casa, casinha, cão, cãozinho, flor, florzinha. Lembrando que nem todas as terminações do grau aumentativo vão terminar em ão, certo? Nem todas terminam em ão. Porém, a do diminutivo a gente vai perceber que vai terminar em inho. Casinha, certo? Florzinha, certo? Então, vamos lá. Vamos para a nossa folha. A tia vai para dar leitura. Alguém pode dar leitura? Vitor, lê a leitura para mim, por favor, da primeira questão do texto, da folha. Ô, tia! Oi? Eu já tô na árvore. Já tá na árvore, tu corresse, não foi? Muito bem. Vamos lá. Enquanto isso, a tia vai fazendo com os outros. Depois você só confere, certo? Posso ler, tia? Leia, pode ler. Sorvetinho, sorvetinho, sorvetão, sorvetinho de limão. Quem não tem um dinheirinho não toma sorvete, não. Pronto. Então, aí o texto ele está referente ao grau diminutivo e o grau aumentativo. Sorvetinho, sorvetão. Sorvete, grau normal, né? Sorvete. Sorvetão. Então, quando eu me refiro a sorvetão, eu estou falando que o sorvete é enorme. Sorvetinho, sorvete é menor que o grau normal, certo? Então, vocês irão fazer o quê? Ler o texto abaixo e pintar as palavras que estão no diminutivo. Aí, vocês vão pintar as palavras que estão no diminutivo. Quais são as palavras que estão no diminutivo? Vocês irão pintar as palavras sorvetinho. Vocês pintam. Ai. Dinheirinho, né? Pronto, sorvetinho, tem dois nomes, sorvetinho e dinheirinho. E irão circular, aqui embaixo, vocês irão circular a palavra sorvetão. Ô, tia Cida, eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque quando eu fui pro sítio ontem, o menino chutou meu dedo, aí tá doendo. Mas dá pra fazer devagarinho, vamos fazer. Tia, eu não sei não onde tá isso daí. Não, esse aqui é da folha. Cecília, a tia vai já para de vocês, certo? Certo. Aqui é para quem tá com a folha. Aí você observa que depois, quando você chegar em casa, você vai fazer, certo? E eu ainda pensei, eu disse, eu vou mandar, mas eu jurava que o Railand ia para casa da avó dele dia de terça. Por isso que eu nem mandei. Parece que agora a gente está todo dia agora. Segunda questão. Na segunda questão, ele está pedindo para que vocês passem as palavras abaixo para o grau
para o grau aumentativo e o diminutivo. Ou seja, as palavras da segunda questão estão no grau normal. E ele quer que vocês passem para o aumentativo e o diminutivo. Qual é a primeira palavra que tem aí? Bicho. Bicho. Aí vocês irão colocar como no aumentativo e no diminutivo? Bichinho e bichão. Pronto, bichinho e bichão. Pronto, tá nos dois graus, no aumentativo e no diminutivo, certo? Pronto, vocês vão passar essas palavras, todas as palavras que tem aí, até a letra F, tanto para o aumentativo como para o diminutivo. Enquanto vocês vão colocando, a tia vai fazendo a correção com os meninos do caderno, certo? Quer ajuda? Coelho. Coelhinho. Chinelo.